Gente, tudo bem? Muito bom a gente estar aqui, né? Muito legal, muito bom, apesar da chuva, das nossas mudanças plano B de última hora. Mas é muito bom a gente poder estar aqui e não é uma chuva, não é mudança de salão, não é nada disso que pode atrapalhar o tempo que a gente passa aqui. Acho que isso é uma coisa boba, a estrutura que a gente gosta de ter, mas o mais importante não é isso. O mais importante é a gente poder estar aqui como irmãos, como igreja, como amigos, poder falar com Deus, cantar essas músicas lindas que a gente cantou, poder também ouvir o Senhor falar com a gente, como Ele já falou aqui, por meio do testemunho, ou de uma oração, ou de um texto que já foi lido. E é muito bom, isso é precioso demais. Eu queria que a gente ainda passasse mais um tempo com bastante atenção para aquilo que o Senhor tem para falar com a gente hoje. Eu queria que você se preocupasse do que está rolando lá fora, se preocupasse do horário. Fique tranquilo, porque eu tenho um relógio ali, e eu não vou terminar muito tarde, não. Então não precisa ficar preocupado, ai meu Deus, será que vai acabar 10 horas, 10h30? Não, fica tranquilo, eu tenho um relógio ali, ele não vai me deixar passar muito tempo. Mas esse momento que a gente vai passar aqui é um momento bastante importante também. E aí eu queria já convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Enquanto você abre aí, eu vou fazer uma pequena recapitulação do que a gente está falando aqui. Acho que não tem uma imagem lá, ô Max? Ah, tá, beleza. Então, enquanto o Max coloca a imagem lá, a gente vai fazer uma pequena recapitulação do que a gente está falando aqui. E nós estamos do meio para o final de uma série que se chama Para que Outros Possam Viver. Para que outros possam viver. Nós estamos caminhando já para o final dessa série, né? A gente já é o penúltimo culto da série. A gente já teve alguns estudos e quem veio sabe que foi bom demais o tempo que a gente passou aqui nos outros estudos. E essa série, Deus colocou no coração das pessoas que conduziram, que começaram, e eu participei, a gente estava conversando, e foi um negócio que Deus foi borbulhando dentro da gente, e aí a gente falou, é por aí. E essa série está baseada no Evangelho de João, capítulo 12, quando Jesus ele se compara a um grão de trigo, e ele diz assim, olha, se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele vai ficar só, não serve para nada. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Então por isso que a imagem, acho que vocês já devem ter visto, é uma semente na terra, se quebrando, e dela está saindo um ramo, uma vida. E aí já foi falado várias vezes aqui sobre essa história da semente, que Jesus se compara a uma semente, a um grão, e ele diz mais, ele fala que não só ele, mas nós somos como sementes, e que se a gente morrer, a gente vai dar muito fruto. Jesus nos chama para servir dessa maneira, como sementes, como pessoas que vão morrer para que outros possam viver. Por isso o nome da nossa série, amém? Então nós estamos caminhando nessa história aí, e nós falamos várias coisas, eu anotei algumas aqui. Nós falamos, por exemplo, que a vida cristã, ela é uma missão. Então se você já entrou nessa vida cristã, eu quero dizer para você que você já entrou numa missão, você está em missão. É tipo um soldado que é convocado para uma guerra, ele está em missão. O soldado foi convocado para a guerra, acabou, põe o uniforme, veste o coturno e vai para a guerra. É missão. Aliás, no exército eles falam muito isso, a missão. Nós vamos em missão, vamos fazer uma missão, nós temos uma missão. E a nossa vida cristã é assim, nós falamos isso. A outra coisa que a gente falou também, que já foi falado nos outros cultos, eu estou só recapitulando um pouquinho, é que a cultura atual, cristã, dita cristã, essa ideia de morrer pelo outro não é muito comum, não. E esse morrer, gente, vou aqui fazer já uma coisinha, só para ninguém ficar pensando, eu vou ter que morrer. Não é morrer fisicamente, tá?
Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor esse morrer, vamos falar de novo dele. Mas nós não estamos falando morrer fisicamente. Jesus não estava falando morrer fisicamente. Alguns morrem fisicamente pela missão. Vários morrem fisicamente. Mas Jesus não estava falando simplesmente de morrer fisicamente. Ele estava falando de uma morte de nós mesmos, do nosso eu. E hoje em dia, na cultura cristã atual, esse negócio de morrer para mim mesmo não é muito comum, não. As pessoas gostam, na verdade, de viver para si mesmo. Então, eu quero estar confortável, eu quero estar bem, eu quero estar com tudo certinho na minha vida, com tudo uma belezinha, e vamos lá. Se alguém perto de mim está sofrendo, que pena, né? Vamos orar por ele. Aí, ó, Senhor, abençoa meu irmão, abençoa essa pessoa. Essa cultura que a gente vive hoje, ela não é muito de morrer para o outro, não. Ela não é muito de abrir mão da minha própria vontade ou dos meus próprios prazeres em favor de outra pessoa. Ela não é. Isso a gente falou. E nós falamos também que a morte desse eu, ela gera vida, necessariamente. Jesus diz, se o grão morrer, ele vai gerar vida. E se a gente olhar para a semente, a gente já falou isso também. A semente morre, e o que acontece? Gera vida, gera um ramo, gera um broto, gera uma árvore, gera fruto, que gera semente. Então, morrer, a morte do meu eu gera vida. Ela está dentro de um ciclo que a gente falou algumas vezes: semente, árvore, né? Ou vida, semente, árvore, semente, árvore, semente. Isso significa que eu morrendo para mim, eu gero vida em outro, que morre para ele, gera vida em outro, que morre para ele, gera vida em outro, e assim a vida vai sendo gerada e as coisas vão acontecendo. E a última coisa que eu marquei aqui é que essa morte do meu eu, ela gera alegria. Isso é incrível, porque quando eu morro para mim mesmo e eu vejo a vida sendo gerada em outro, eu vou ter alegria. A alegria vai surgir. Aquela pessoa vai ter alegria. Todos vão ter alegria. A gente ouviu o testemunho da Aninha aqui. E alegria, surge alegria na história. E aí a nossa série foi caminhando por mais ou menos por essa linha. Se você perdeu algum dos cultos, tem tudo lá no YouTube, você pode ver. O link está ali no site, no Facebook, desculpa. E aí hoje, quero falar um pouquinho com vocês, algo que o Senhor colocou no meu coração sobre essa história da semente. E a gente vai ler um texto, e esse texto, ele vai pegar tudo isso que a gente está fazendo e vai levar para um elemento importantíssimo e fundamental e grandioso e maravilhoso, que é a cruz. Então hoje, se eu pudesse dar um nome para esse estudo aqui, para esse tempo que a gente vai passar aqui, eu diria o seguinte: a vida e a morte de Jesus dentro de mim, dentro de você. A vida e a morte de Jesus dentro de mim e dentro de você. E aí necessariamente a gente vai ter que ir para a cruz. E aí eu gostaria de rapidamente aqui mostrar alguns aspectos para você nesse texto que eu pedi para que você abrisse aí. Então abre sua Bíblia aí em Marcos capítulo 8, a gente vai ler do versículo 31 até o versículo 35. Esse é o texto que Jesus está falando. Então é Marcos capítulo 8, versículos 31 a 35. Acho que todo mundo achou já. Eu vou ler, gostaria que vocês prestassem atenção. Minha Bíblia é a NVI. Então diz assim: então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem, ele mesmo Jesus, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele, Jesus, falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo:
Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Versículo 34, Jesus diz assim, a Bíblia diz assim: então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, o Senhor sabe da minha limitação, da minha dificuldade, das minhas limitações, Senhor, de fazer alguma coisa que não seja pelo Senhor. Por isso eu quero pedir agora que o Senhor me abençoe, que o Senhor me use, que o Senhor me fortaleça, e mesmo na minha limitação, que nós possamos meditar aqui um pouco na Tua Palavra, e que nós possamos sair daqui desse lugar com o nosso coração cheio da Tua Palavra, cheio do Teu Espírito, cheio do Senhor, e prontos para viver essa missão que o Senhor tem nos chamado. Eu te agradeço por essa oportunidade e peço que o Senhor continue com a gente pelo Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Esse texto, gente, é um texto conhecido, né? E Jesus, nesse capítulo 8, ainda muitas coisas aconteceram. Nós estamos lendo do 31 para frente, até o 31, um montão de coisa aconteceu. Primeiro, Jesus havia acabado de alimentar a multidão. No início do capítulo, se você ler, você vai ver que Jesus, ele se preocupa com a multidão e ele fala assim para os discípulos: olha, se essa multidão for embora sem comer, eles vão morrer pelo caminho, eles vão desfalecer. E aí acontece um episódio de multiplicação, que é uma das multiplicações que Jesus fez de comida, e acontece esse episódio e a Bíblia diz que 4.000 homens foram alimentados naquele dia. Acontecem outras coisas. Jesus alerta os discípulos para o fermento dos fariseus. Você já deve ter ouvido essa expressão, o fermento dos fariseus. E Jesus fala que assim como o fermento, uma pequena parte de fermento pode fermentar a massa toda, os fariseus também, que estavam pregando e falando algumas coisas muito doidas naquela época, poderiam estragar toda a massa por causa desse fermento. Esse fermento era um fermento anticristo, um fermento anticruz, um fermento antimorte. Jesus também cura um cego nesse texto aqui. Um pouquinho antes, se você ler, você vai ver que Jesus cura um cego. Então Jesus fala várias coisas. E aí Jesus tem um diálogo com os discípulos. Ele fala assim: olha, quem que as pessoas falam que eu sou? Aí um fala: o senhor alguns falam que o senhor é não sei quem, alguns falam. E aí ele pergunta para Pedro: Pedro, quem você disse que eu sou? E aí Pedro faz aquela declaração que você já conhece, que ele diz: Senhor, tu és o Cristo. Isso tudo acontece no capítulo 8. Mas nesse trecho que a gente leu aqui, Jesus vai falar umas coisas interessantes. E aí ele volta para os discípulos e predizendo a sua morte, já dizendo: olha, eu vou morrer. Jesus chama os discípulos para segui-lo para a morte também, para a cruz também, para uma morte do seu próprio eu. Por isso que no versículo 34 ele diz assim: Jesus chamou a multidão, chamou os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse versículo é bem comum, bem conhecido, e as pessoas cometem um pequeno equívoco quando falam desse versículo. Elas dizem o seguinte: Jesus está dizendo aqui, olha, tome a sua cruz e me siga. A sua cruz são as suas dificuldades, é o seu fardo, é aquela coisa que você tem que arrastar. Às vezes é até uma pessoa: ai, meu marido é minha cruz, a minha mulher é minha cruz. Já viu alguém falar assim? Já viu, né? As pessoas já falam assim. E aí às vezes a cruz é até uma dificuldade, uma pessoa, e aí as pessoas usam esse texto e falam: Jesus falou, tome a sua cruz, por isso que eu tomo a minha cruz todo dia e vou seguir Jesus. Não, essa cruz que Jesus está falando aqui não é essa cruz das dificuldades. Essa cruz ela está completamente acoplada com as outras duas coisas que está escrito aqui, que diz: negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz, ela é exatamente a renúncia
em favor de outro. Então Jesus está dizendo, olha, negue-se a si mesmo, renuncie quem você é e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. É isso, foi para isso que Jesus nos chamou. Para negar-nos a nós mesmos, para tomar nossa cruz, a renúncia de nós mesmos, do nosso eu, a morte do nosso eu, e segui-lo. E aí, segui-lo fazendo aquilo que ele fez. Tudo bem, gente? Por isso, a gente falou que essa morte não é uma morte necessariamente física, é uma morte do eu. É uma morte de tudo aquilo que existe dentro de mim e que me faz ser a pessoa mais egoísta do universo. E todos nós, se não negarmos a nós mesmos, vamos ser egoístas. Se você pensar aí no seu dia a dia, você vai ver que você tende a ser egoísta. Você tende a lutar pelas suas próprias coisas, pela sua própria vida. Você tende a usar os seus recursos para você mesmo, para a sua própria satisfação. E nessa série a gente está tentando quebrar esse paradigma e dizer, pare de fazer isso, pare de viver para você mesmo e vamos começar a viver a missão que o Senhor me chamou, que é viver para o outro. Eu morro para que o outro viva. E aí eu coloquei algumas coisas interessantes aqui. Jesus ressalta sua morte, mas também fala da vida. Ele diz assim, olha, eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Jesus está falando da morte, mas ele está falando da vida. Então a morte e a vida nesse contexto, elas estão totalmente juntas, acopladas. Jesus sabia que ele iria morrer, mas ele sabia também que ele iria viver. Jesus repreende Pedro, porque Pedro vai contra aquilo que ele estava pregando. A Bíblia fala que Pedro chamou Jesus e falou, Jesus, vem cá. Ó, senhor, para de falar esse negócio de morte. Que isso, pô? Nós queremos isso aqui e tal. Pedro estava agindo anticristo, sabia? Por isso que Jesus chama ele de Satanás. Jesus fala para ele, sai para lá, Satanás. Porque Pedro estava agindo de forma contrária àquilo que Jesus tinha que fazer e para que Jesus estava chamando. Pedro vai lá no seu ímpeto, todo mundo sabe que Pedro era meio doido, meio impetuoso, foi lá e falou, Senhor, olha, não, para com isso, que esse negócio de morte aí, não, vamos lá, vem cá, que isso, nós estamos aqui, ninguém vai pegar o Senhor não, né? Tem até um episódio lá quando Jesus é preso, que Pedro fala, ô, que isso, aqui é maluco, aqui tem discípulo doido, aqui tem discípulo, vem não. E o Pedro vai para cima dos caras lá e vira uma confusão. Então Jesus, ele repreende Pedro, e Jesus também, ele chama os que desejam segui-lo, como eu já falei. E aí, gente, essa história de seguir a Jesus, de morrer para si mesmo, de carregar a cruz, de ir para a cruz, ela é a essência, o cerne da nossa vida, da vida cristã. Se você se diz cristão, você precisa viver isso aqui. Se você não viver isso aqui, eu sinto te informar que você está tendo uma atitude de anticristo, uma atitude contrária ao que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou aqui. E isso é muito sério, porque o mundo está como está, porque as pessoas perderam essa noção. O mundo está acomodado na sua própria satisfação, porque as pessoas perderam essa noção. Hoje em dia, a noção é de conforto, é de esteja bem, viva a sua vida, seja satisfeito em si mesmo, e assim a gente vai vivendo. Todo mundo aqui, ó, bonitinho, sentado, confortável, bem vestido, perfumado, enquanto o que o Senhor Jesus nos chamou para fazer é morrer para que o outro possa viver. Amém? E aí eu vou mostrar para vocês, vou falar sobre três pontos aqui que eu consegui, que eu levantei desse texto. Mas antes eu quero fazer um negócio. Antes eu vou tomar água. Depois de tomar água, vou pegar uma cadeira que está aqui, ó. Vou pedir para o meu amigo André. Chega aqui, André. Aquele ali, ó. Estava combinado comigo. André. Você é o André, gente? Todo mundo conhece o André?
O André é do host, por isso que ele está usando essa camiseta aqui, essa coletinha do fazendo equipe de mídia. Verdade. Por isso que ele está usando essa camisetinha aqui, ó. Essa lenhada. Eu vou pedir um favor para o André. O André vai subir nessa cadeira. Suba aqui, André, por favor. Isso. Fica aí, beleza? Então, gente, a gente vai falar sobre 3 coisas, basicamente, que já a gente vai colocar lá. Isso, pode pôr isso aí. Mas antes, eu queria que vocês olhassem para o meu amigo André. Estão olhando para ele? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o André está numa posição confortável ou não? Por quê? Primeiro porque ele está em pé. E vocês estão sentados, né? Estou todo mundo sentado, está em pé. Eu também estou em pé. Porém, eu posso andar, né? Ó, que delícia. André. O André está numa posição desconfortável. Primeiro porque está em pé. Segundo porque todo mundo está olhando para ele. E eu tenho uma notícia bastante triste para dar para vocês e para o André. Que o André vai ficar ali até eu terminar a minha pregação hoje. A Suzy fez uma cara fantástica. O André vai ficar ali. Desculpa, André. Eu não podia falar essa parte para você, senão você não topava. Então, eu vou deixar o André ali naquela posição extremamente desconfortável. E ele não vai sair dali. E aí, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre essa história de Jesus da cruz é que o próprio Jesus é o nosso maior exemplo de cruz, de morte, para que outros possam viver. Então a gente está falando aqui da semente. No primeiro culto, Mateus falou, ele começou falando que a série estava baseada em João 12, onde Jesus disse que ele era como um grão e, consequentemente, nós também éramos como grãos. E aí Jesus é o nosso maior exemplo. Exemplo do quê? Exemplo de morte para si mesmo, que gera vida em outros. E isso está incrustado na vida de Jesus e na morte, na Bíblia toda. E a Bíblia diz que isso estava determinado desde sempre. Seria assim. Então Jesus é um exemplo. Filipenses 2, um texto que você conhece, diz assim, Filipenses 2, 4 a 6, eu vou ler, não precisa abrir não. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte, ou de forma que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não usou como usurpação, ele não usou dessa posição que ele poderia ter usado, de ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, tomou forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que morreu para que outros tivessem vida. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que tomou o lugar de outra pessoa, abriu mão do que ele era e tomou o lugar de outra pessoa, e falou, eu vou me tornar outra pessoa. E aí ele se tornou homem e veio para a terra e morreu a morte de cruz em nosso lugar, para que a gente tivesse o que hoje? Vida. Tudo bem? Então, usando aqui o meu amigo André, vou voltar no meu amigo André, eu queria dizer que só tem um jeito do André sair dali. Só tem um jeito do André descer dali. É que alguém tome o lugar dele. Você vai, Bia? Então, por favor. Vá, bichinha. Bia, se você estava pensando nisso? Que bonitinho. Muito bem. A Bia agora está ali, no lugar do André.
Alguém tinha pensado de tomar, com exceção da Bia, alguém tinha pensado de tomar o lugar do André? Alguns tinham pensado. Que bom. Isso é mente de Cristo. Isso é mente de Cristo. Isso é morrer para que outros possam viver. Porque eu gerei uma situação de desconforto aqui para ilustrar. Mas se você olhar para a sua vida, para o seu dia a dia, você vai ver muita situação de desconforto. Você vai ver muita gente precisando que alguém tome o lugar delas. Você vai ver muita gente precisando que alguém compartilhe com elas alguma coisa. Seja dinheiro, seja tempo, seja atenção, outros tipos de recursos, e assim por diante. Amém? Então Jesus é o nosso maior exemplo. Essa semana a gente teve um feriado, né? Nós tivemos 2 aqui em São Carlos, na verdade, mas o feriado nacional é o feriado de finados, dia 2 de novembro. E eu achei um texto de uma pessoa falando sobre esse dia do finados. Eu queria ler para vocês, olha que interessante. Diz assim, ó: o ser humano é estranho, briga com os vivos e leva as flores para os mortos, lança os vivos na sarjeta e pede um bom lugar para os mortos, se afasta dos vivos e se agarra desesperado quando estes morrem, fica anos sem conversar com o vivo e se desculpa, faz homenagens quando este morre. Não tem tempo para visitar o vivo, mas tem o dia todo para ir no velório do morto. Essa frase me fez pensar muito. Vou repetir. Não tem tempo para visitar o vivo, mas tem o dia todo para ir no velório do morto. Critica, fala mal, ofende o vivo, mas santifica este quando ele morre. Não liga, não abraça, não se importa com os vivos, mas se autoflagela quando estes morrem. Aos olhos cegos do homem, o valor do ser humano está na sua morte, e não na sua vida. É bom repensarmos isso enquanto estamos vivos. O autor desse texto chama-se Jorge Mário Bergoglio. Você sabe quem é? Isso, é o Papa. O Papa falou essas coisas. Bem interessante, né? No dia de finados. E aí, a gente vai deixar a Bia ali? Por favor. Segunda coisa. Você já perdeu, tem um cara antes de você. Olha lá, ó. Segunda coisa, gente, que eu quero falar com vocês essa noite. Pode colocar, por favor. Enquanto o René vai bater a cabeça lá no teto. Pronto, Bia. Você foi redimido. Gostoso cair, né? É muito desconfortável, gente, ficar ali, vocês não têm noção. Segunda coisa. O chamado de Jesus é para romper essa cultura anticristo. É para romper essa cultura de que morrer para mim mesmo. Não, é para romper isso. O chamado de Jesus é para romper a cultura anticristo. É para romper essa cultura que diz assim: olha, fica satisfeito, não é problema seu que o outro está passando dificuldade, é problema do governo, o culpado é o Michel Temer, e coisa e tal. Não se preocupa não faz nada para ninguém não. Que isso? Cara, que isso? Né? Isso é bobagem. E o chamado de Jesus é para a gente romper isso. Se você for ler a vida de Jesus, você vai ver que Jesus fez um tanto de coisa que era totalmente contra a cultura daquela época. Jesus fez um tanto de coisa. Aliás, Jesus foi acusado um monte de vezes porque ele fazia uns trem que era totalmente fora da cultura. Epa! Que coisa boa, que legal. Olha só, que bênção. Os irmãos estão entendendo a parada. É um mistério. Jesus fez um tanto de coisa que foi contra a cultura, que foi contra tudo aquilo que as pessoas faziam e agiam naquela época. Jesus viu pessoas que ninguém via. Jesus tocou pessoas que ninguém tocou, que ninguém tocava. Jesus ouviu
pessoas que ninguém ouvia. Jesus conversou, gastou tempo, comeu com pessoas que ninguém gastava tempo, que ninguém comia. E isso é uma coisa incrível da vida de Jesus. Porque a cultura nossa, gente, que nós estamos vivendo hoje, seja até, às vezes até bem próximo da gente, é uma cultura de que os outros não são problema meu. Os outros não são problema meu. Ah, mas o fulano está passando dificuldade. Aí a gente faz igual a gente falou no começo aqui. Puxa, que pena, né? Que dó do Santana, tá ali. Que pena. E aí, Jesus chama aqueles que querem segui-lo, querem ser como ele, e ir contra essa cultura que ele mesmo, Jesus, chama de diabólica. Por isso que ele fala para Pedro: afasta de mim, Satanás. Porque Satanás, usando Pedro, e muitas vezes usando outras pessoas, fariseus, saduceus, e algumas vezes, fisicamente, diante de Jesus, Satanás quis tirar essa historinha de cruz, de morte. Se você for ler a tentação de Jesus, você vai ver que uma das propostas de Satanás é: você não precisa morrer na cruz, lindo. Você não precisa. Esse negócio de morte de cruz é muito sofrido. Para com isso. Você não precisa, eu posso te dar muitas coisas, o reino, a coisa toda. E aí, Jesus, ele ensina isso pra gente. Ele leva a gente a pensar que nós precisamos sair dessa zona de conforto e passar a viver como ele deseja. Essa vida de missão, essa vida que a gente está falando. Olhar para quem está ao meu redor e ver um campo missionário. O Matheus falou isso, acho que no último estudo, que todas as pessoas que estão próximas da gente, ao nosso redor, é nosso campo missionário. Quando a gente lê lá o ID de Jesus, a gente pensa assim: nossa, eu vou ter que ir, né? Ide lá por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí, nossa, mas como que eu vou lá na África pregar o evangelho? Olha só, você está desconfortável. E a gente lê o ID e a gente pensa assim: nossa, então eu tenho que ir lá na África pregar o evangelho. Não, gente, nós já falamos aqui na série que o nosso campo missionário está pertinho da gente, está do nosso lado. É a nossa família, é alguém que trabalha com a gente, são pessoas que vivem próximas da gente, meu vizinho. É aquele senhor, quando eu saio da minha casa e passo, ele está caído na calçada. São as pessoas que estão próximas de mim. É a moça do caixa do supermercado. É o meu professor, a minha professora, o meu colega de escola, de faculdade, de trabalho. Esse é meu campo missionário. E Jesus está chamando a gente para isso, exatamente para isso. O problema é que negar-se a nós mesmos é algo muito difícil. A gente não gosta disso, porque tem que ir contra aquilo que a gente é. E aí a gente fala assim: eu sou assim mesmo. Eu sou assim, eu nasci assim. Essa semana não, faz um tempo atrás aí eu conversei com uma pessoa, ela me disse assim: eu estou com raiva da determinada pessoa. Uma pessoa cristã. E eu falei para ela: cara, como é isso? Ela falou: não, eu sinto. Eu sou assim, quando alguém faz um negócio que eu não gosto, eu fico com raiva, com ódio. Eu olhei assim, quase que eu falei: arreda Satanás. Nossa, faltou pouco. Eu falei algumas coisas mais ou menos saindo. Só tirei a palavra Satanás, para não ofender muito. Mas eu fiquei impressionado de ver e falar: meu Deus, como que uma pessoa pode olhar para si mesma e falar: eu estou com raiva, com ódio. E uma pessoa que conhece o Senhor Jesus, uma pessoa que sabe que o Senhor Jesus é poderoso para tirar isso e para fazer ela lidar com isso. E ela falou: não, eu estou com ódio mortal da pessoa. Eu fiquei assustado, fiquei muito assustado. Então, a gente lidar com essa ideia de negar-se a si mesmo é bem complicado. Porque a gente não quer, não é natural. Não é natural. A gente às vezes precisa de um empurrãozinho. Vocês perceberam que a primeira eu empurrei. Agora o Espírito Santo vai tocando as pessoas, elas vão fazendo. E é assim que funciona na nossa vida. Porque a gente
tende a ficar preso nisso. Eu sou assim mesmo, eu sou fechadão mesmo, então eu tenho dificuldades. Tem gente que fala assim, então eu não consigo falar para as pessoas da minha fé, porque eu sou muito tímido, eu tenho dificuldade. E aí, então, aí eu fico quietinho, né? Eu não falo, porque... E o que o Senhor Jesus está chamando a gente para fazer é exatamente a gente negar isso. É a gente viver uma vida que aponte para o outro. Sempre. Negando, às vezes, aquilo que eu tenho de personalidade, de forma como eu sou, como eu fui criado e tudo mais. Eu separei aqui uma oração, que é uma oração que é atribuída ao Francisco de Assis. E ele diz assim nessa oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver ofensa, que eu leve ao perdão. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvida, que eu leve à fé. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Essa oração é muito antiga, e ela é atribuída ao Francisco de Assis, e ele fala: Senhor, que eu procure mais consolar do que ser consolado. E a gente fica pensando ao contrário. A gente fala assim: não, eu quero ser consolado, eu quero ser aquela vitiminha que eu quero que as pessoas me consolem, então eu vou fazer de tudo para que as pessoas me consolem, e com isso eu deixo de olhar para aqueles que precisam ser consolados. Com isso eu deixo de morrer para que outros possam viver. Amém, gente? E aí eu queria falar sobre a terceira coisa, que é Jesus opera em nós, por meio do Espírito Santo, essa morte. E aí a gente vai encerrar nossa dinâmica aqui. Pode descer, Lindinho. Obrigado, viu? Fiquei com dó dele. É muito pequenininho. Mas essa dinâmica é para a gente entender, para a gente ilustrar, gente, que existe um tanto de gente numa posição extremamente desconfortável. E algumas vezes a gente fica assistindo e falando: nossa, ai, que ruim, né? Ficar ali. Nossa, deve ser ruim ficar sem dinheiro, né? Poxa vida. Poxa, aquela pessoa não vai comer lanche com a gente, não tem dinheiro, né? Ah, que dó, né? Mas tem outra vez, né? Outra vez você vai, viu? Fica triste não, gente. As pessoas fazem isso. Ou às vezes nem percebem, nem olham, nem veem. E o que Jesus pode operar na gente é exatamente essa ideia de que quando Ele nos transforma em corpo de Cristo, nós passamos a agir como Ele age. Então a gente passa a olhar as coisas que Ele olha, a gente passa a ouvir as coisas que Ele ouve. Tem várias histórias de Jesus entrando e saindo na cidade, no meio de uma multidão, e alguém grita. Lembra dessa história? Jesus para a multidão e vai ouvir quem está gritando. Jesus vê coisas que ninguém vê. E Ele tem chamado a gente para a gente ver coisas que ninguém vê. Ele tem chamado a gente para a gente falar coisas que ninguém tem falado. Ele tem chamado a gente para a gente tocar em pessoas que ninguém tem tocado. Às vezes a gente está aqui numa igreja grande, uma comunidade, e eu tenho certeza que existem várias pessoas aqui que entram e saem e ninguém as nota. Várias pessoas que entram e saem e ninguém é capaz de tocar e dizer: oi, tudo bem? Como é que você está? Como você chama? José, eu sei que você chama. Ninguém tem coragem. As pessoas vivem, vão vivendo e vão agindo e ninguém tem coragem, e ninguém nem percebe. E o que Jesus está querendo operar na gente é exatamente essa mudança. Essa mudança de mentalidade, essa mudança de cultura, para que a gente pare de olhar para nós mesmos e para que a gente seja como uma semente que cai na terra. Jesus falou: se a semente cair na terra e não morrer, ela fica só, ela fica sozinha, não serve para nada, não tem sentido nenhum. Ela tem que cair e morrer.
Então, quando nós falamos que nós somos cristãos, a gente tem que viver essa vida que o próprio Jesus opera em nós. A própria vida e a morte de Jesus, elas são geradas pelo Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo é colocado naqueles que aceitam, que entendem, que se entregam ao Senhor Jesus. E a partir daí, você passa a ser nova criatura, e mais que isso, você passa a ser corpo de Cristo. E corpo de Cristo não é um ajuntamento de pessoas. Corpo de Cristo é corpo mesmo. É corpo que vê, é corpo que fala, é corpo que ouve, é corpo que toca, é corpo que anda, que vai. É corpo que se levanta no meio de uma geração e fala: ei, vocês estão errados. É corpo que vai onde quase ninguém quer ir. É corpo que se move, é corpo vivo, é corpo de Cristo. Se a gente entender isso, a gente vai naturalmente, como a gente viu aqui na dinâmica, a gente vai naturalmente entendendo que eu preciso fazer alguma coisa para tirar alguém de uma zona de desconforto. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu conheci algumas pessoas na minha vida, assim, que elas eram muito incomodadas com o outro. E aí eu tive um amigo que ele falava assim: eu preciso fazer alguma coisa. Essa foi a frase que eu mais ouvi dele na vida toda: eu preciso fazer alguma coisa. O tipo de pessoa que ela não se conforma. Ela está vendo alguma situação, alguém, ela está vendo um problema, uma situação de alguém sofrendo, e ela fala: eu preciso fazer alguma coisa. 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 E faz. E faz. Pequenas coisas, grandes coisas, mas faz. Divide, leva recurso, sai da sua zona de conforto e fala: eu vou. E essas pessoas são usadas, são operadas por Jesus, são usadas por Jesus para trazer vida para outras pessoas. E hoje cedo eu estava orando por esse culto. Eu falei: Senhor, torne a nossa juventude pessoas assim, que entendam depois dessa série que o que o Senhor Jesus nos chamou foi para morrer para nós mesmos e olhar para outras pessoas e fazer coisas que ninguém faz, e ver pessoas que ninguém vê, e tocar pessoas que ninguém toca, e compartilhar seu recurso, seu tempo. Quando eu li essa frase, que as pessoas não têm tempo para passar com os vivos, mas quando morre a pessoa fica o dia inteiro no velório, a noite inteira às vezes, eu fiquei assustado. Falei: caramba, é verdade. Passou a noite inteira no velório. Quem já passou a noite inteira no velório sabe, é ruim pra caramba, mas você fica ali a noite inteira. E aí, se alguém convidar você para fazer uma visita, você fala: nossa, amanhã eu tenho que dormir cedo, porque amanhã eu vou acordar cedo e tal. Mas rapidinho: não, então, mas é que, nossa, geralmente demora, né, essas coisas, aí eu vou chegar em casa tarde, aí amanhã eu tenho que acordar cedo. E a gente não tem tempo para passar com os vivos, a gente não tem tempo para fazer nada para ninguém. As pessoas hoje vivem assim, sem tempo para fazer nada para ninguém, só para si mesmo. Eu trabalho para ter meu dinheiro, eu corro atrás das minhas coisas, eu quero comprar um tênis, então eu corro atrás, eu trabalho, blá, blá. E aí, aquilo que Jesus chamou a gente para fazer, fica aí, jogado às traças. E as pessoas morrendo, porque a gente, como igreja, não morre para que essas pessoas tenham vida. E aí eu queria encerrar esse tempo fazendo um desafio para a gente. Porque essa série, ela nasceu de um incômodo que o próprio Senhor gerou na gente mesmo, nos líderes, nas pessoas que conceberam essa série. E esse incômodo, ele tem falado com a gente, ele tem mexido com a gente. Toda vez que a gente, eu, por exemplo, toda vez que eu leio essa frase, para que outros possam viver, eu falo: caramba, o que eu estou fazendo para que outros possam viver? A gente lançou alguns desafios no Facebook e tal, essas semanas. Eu não sei quantos fizeram, quantos se propuseram a fazer, mas eu tenho certeza que quem se propôs a fazer viveu coisas incríveis. Coisas incríveis.
Porque essa coisa de morrer para que outro viva, parece uma coisa de martírio, a gente lembra de Jesus morrendo e tal, mas ela na verdade está ligada com a vida que o próprio Jesus quer gerar na gente e nas pessoas. Ela está ligada com a redenção das pessoas, ela está ligada com tirar alguém de uma zona de desconforto, ela está ligada aí na direção de alguém, ela está ligada em a vida fluir. Jesus falou assim: se vocês crerem em mim, do interior de vocês vão fluir rios de água viva, vai fluir vida, e as pessoas vão passar a viver ao seu redor. E aí eu fiquei pensando, eu quero contar um testemunho para vocês, que aconteceu comigo essa semana, para a gente encerrar. Eu tenho uma família bastante difícil. Não conto muito para as pessoas, e quem é mais próximo de mim sabe, mas eu tenho vários problemas na minha família. E a minha família está quase toda em Catanduva. Toda vez que eu vou para lá, a Josi, minha esposa, sabe, eu sofro bastante. Eu sofro por várias coisas. Eu sofro porque eu vejo eles vivendo os problemas. Eu sofro porque eu falo: poxa vida, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Eu fico sofrendo. E aí nesse dia, nessa semana passada, eu fiz aniversário, né? Eu não comentei muito porque depois de uma certa idade você não comenta muito sobre esse assunto. Mas aí eu fiz aniversário e Deus colocou um desejo no meu coração. Fazia bastante tempo que eu não passava o meu aniversário com a minha família. E aí Deus colocou esse desejo no meu coração e eu falei: caramba, final de mês, estou sem grana, a gente está com atividade aqui na igreja e tal. Mas aí eu sentei com a Josi e falei assim: amor, nós vamos passar o final de semana lá com a minha família. E aí eu fui com o meu coração extremamente apertado, porque eu falei: ai meu Deus, chegar lá, vou ver todos aqueles problemas de novo e tal, e como vai ser? E aí eu fiquei uma semana orando por isso, falando: Senhor, o Senhor sabe que eu não queria ir, mas o Senhor sabe que eu preciso ir. O Senhor está falando que eu preciso ir. Eu não queria ir, mas eu preciso ir. Eu não queria ir, mas eu preciso ir. Pela minha vontade eu ficaria, estou sendo bem sincero para vocês, eu não iria. Mas aí Deus falou comigo: eu quero que você vá. E eu fui. E eu lembro que quando eu estava dentro do ônibus, chegando lá já, eu fiquei conversando com Deus, estava ouvindo música, eu fiquei conversando com Deus, eu falei: Senhor, me ajuda a gerar vida de alguma forma. Porque eu estou vindo aqui, é como você pegar um navio e ir na direção de um tsunami. E aí eu falei: Senhor, estou indo na direção do tsunami. Sei lá, dá uma potência nesse motor aqui para eu varar o tsunami e de repente eu vou parar o tsunami, sei lá, com o meu navio. Vai ser louco, mas sei lá, de repente posso fazer isso. Eu falei: Senhor, fui falando na viagem: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí nós fomos, chegamos lá, passamos o final de semana lá, teve bolo, teve churrasco, teve um monte de coisa boa. Mas teve umas coisas muito boas, assim. E uma dessas coisas foi uma alegria que Deus gerou no meu próprio coração. Que eu cheguei lá e falei: estou aqui, então vamos esquecer os problemas e a gente vai curtir. Aí pilhei meu irmão: vamos fazer um churrasco. Falei: minha mãe, faz um bolo para mim. Ela falou: já ia fazer. Eu falei: isso, ótimo. Aí faz o bolo, aí né? E aí a gente ficou comendo bolo e comendo churrasco. E aí no outro dia a gente falou: vamos comer churrasco e vamos comer bolo. E aí no outro dia a gente falou: vamos comer bolo e vamos comer churrasco. E a gente ficou 3 dias comendo bolo e churrasco. E Deus gerou uma alegria doida dentro do meu coração, porque eu fiquei lá. Eu pude conversar um pouco com meu pai, pude conversar um pouco com a minha mãe, conversei um pouco com meu irmão, que é bem difícil de conversar com ele. E eu senti que o fato da gente ir para lá, passar o meu aniversário lá, e a gente passar um tempo com eles, fez muito bem. Para quem? Para mim e para eles. E algo que eu tive que matar dentro de mim, porque eu não queria ir. Sinceramente, a Josi sabe. Eu não queria ir. Mas Deus falou: eu quero que você vá. E eu falei: Senhor, então o Senhor vai ter que operar um milagre aí e fazer a coisa acontecer. E foi tenso, gente. E eu pude passar um tempo com meus pais. Eu conversei com a minha mãe, coisas que fazia tempo que eu não conversava com ela daquela forma. E a gente pôde passar um tempo muito bom. E eles ficaram muito felizes.
eu ter passado meu aniversário lá. Faz tempo que eu não passo meu aniversário lá em Catanduva. Sempre aqui em São Carlos. Ano passado com os meninos do PG, ano retrasado com um grupinho que foi em casa, um outro ano não estava aqui na Assembleia, estava em outra igreja com outros irmãos de outra igreja, e eu fazia muito tempo que eu não ia, e foi bênção demais. E Deus gerou uma vida louca em uma experiência de um final de semana. Eu fiquei muito feliz. Cheguei lá, meio com o coração apertado, mas Deus foi me mostrando que eu precisava ir lá, foi bênção. Minha mãe ficou muito feliz. A gente pôde reunir a família da Josi com a nossa, a minha, e a gente fechou com o meu bolo. E foi muito legal. E esse tipo de experiência a gente tem que viver todos os dias como cristãos. Quando eu saio da minha casa, dou bom dia para o meu vizinho. Quando eu chego no meu trabalho com um humor diferente, com um trato diferente com as pessoas, quando eu vou visitar meus parentes, quando eu converso com uma pessoa na fila do pão, do supermercado, quando eu converso com alguém no WhatsApp, um amigo que faz tempo que eu não converso, ou uma pessoa que eu conversei muito pouco, quando eu estou numa reunião na igreja, que eu acabo o culto, o Matheus sempre fala assim, não gruda em quem é seu amigo, né? Porque a gente tende a grudar nos nossos amigos. E a ideia é que a gente possa olhar para outras pessoas. Eu fiquei triste que a gente veio para cá, porque a gente ia fazer essa reunião no auditório e a gente já tinha começado a arrumar as cadeiras. Eu queria que todo mundo ficasse um de frente para o outro, a gente ficasse de frente, porque eu gostaria que as pessoas se olhassem. Então eu queria que você levantasse agora do seu lugar aí. Levanta aí. E aí eu queria que você desse uma olhada em quem está ao seu redor. Dá uma olhada em quem está ao seu redor. Isso aqui é uma pequena amostra do campo missionário que Deus está te dando. Que Deus te chamou. Deu uma olhada aí? Tem gente que você não conhece? Tem. Por exemplo, aqui, ó. Tem gente que eu não conheço. Olha aí. Pode olhar. Olha para o lado, olha para trás. Essa aqui eu não conheço. Essa menina super simpática. Thaís, essa menina super simpática. Esse é uma pequena parcela do nosso campo missionário. Nossos amigos, as pessoas que estão junto da gente. Mas tem muito mais gente lá. Se você pudesse olhar e ver quem está faltando, por exemplo, eu sou líder de um PG. E eu posso olhar aqui e dizer que meu PG tem 2, 3. E está faltando gente. Né? Tá ou não tá, Max? Tá faltando gente, né? Tá faltando gente, não tá, Léo? Do nosso PG. E esses caras são meu campo missionário. Eu preciso ir atrás deles. Você precisa ir atrás das pessoas. Você precisa falar, Senhor, eu quero ser um missionário. Não dá para ser na África, mas eu vou ser aqui, onde eu estiver, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola. Sabendo que Jesus é nosso grande exemplo. Sabendo que Ele nos chamou para ir numa contracultura, para nadar contra a maré. Se as pessoas estão dizendo, não ligue para quem está perto de você, Jesus está falando, ligue para quem está perto de você. Olhe para quem está perto de você. E quem opera isso na gente é o próprio Jesus, por meio do Espírito Santo. Se você um dia entregou a sua vida para Ele, se você um dia fez uma oração de entrega, entendeu que Ele morreu por você, que Ele tomou o seu lugar, que Ele subiu na cadeira no seu lugar, tirou você da zona de desconforto e se colocou nesse lugar, você precisa fazer isso por outras pessoas. Você precisa olhar quem está desconfortável e falar, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou gastar meu dinheiro, eu vou compartilhar meu tênis, minha roupa, eu vou abrir minha casa, eu vou abraçar, eu vou dar um beijo, eu vou gastar tempo, eu vou fazer alguma coisa. Amém, gente? Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque a gente vai orar. Eu gostaria de fazer 2 orações nessa hora. A primeira oração, pode fechar os seus olhos aí. Eu gostaria de orar por você, que talvez você esteja aqui com a gente e você nunca assim pensou nessas coisas. Você até, sei lá, já ouviu falar de Jesus e tal. Às vezes até você já veio aqui na igreja algumas vezes.
e tal, mas você nunca pensou que Jesus estava te chamando para essas coisas assim. E aí você sabe que eu estou falando com você. Então eu gostaria que vocês, todos aqui, ficassem de olhos fechados e a gente vai orar para que o Senhor possa se revelar para você, que talvez nunca tenha se posicionado assim, falado: Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor morreu por mim e eu quero mudar a minha vida, quero mudar meu curso, o curso da minha vida, eu quero ser diferente a partir de hoje. E eu quero entregar para o Senhor a minha vida. Talvez você até já tenha ido num apelo na frente, que alguém te chamou, mas eu sinto no meu coração que existem pessoas aqui que ainda não entenderam, que ainda não se entregaram assim dessa forma, de dizer: Senhor, eu quero ouvir esse teu chamado. O Senhor está me chamando. O Senhor está chamando pessoas aqui hoje. O Senhor está chamando você. Você sabe que eu estou falando com você. Então, se você está nessa situação, eu não vou pedir para você vir aqui à frente não, nem para que você levante suas mãos. Mas eu quero orar por você, porque se Deus está colocando no meu coração que tem gente aqui assim, eu tenho que orar por você, para que o Espírito Santo que habita neste lugar, que está aqui agora, ele habita aqui nesse momento, ele está aqui, porque aonde a igreja está reunida, ele está, para que ele possa tocar o seu coração aí, e para que ele possa gerar dentro de você aí agora um desejo louco e ardente de viver para ele e de começar uma vida, uma caminhada de morte para você mesmo, para que outros possam viver. Quero orar para você. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nessa hora e o Senhor tem falado com a gente por meio da tua palavra. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que quisesse ir após ele deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E eu quero orar agora especificamente por pessoas que estão aqui no nosso meio, e eu sei que tem, o Senhor tem falado para mim que tem pessoas que talvez nunca assumiram assim uma posição verdadeira de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser esse missionário, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o teu chamado, para que outras pessoas possam te conhecer. Eu quero te conhecer para que outras pessoas possam te conhecer. Eu entendo que o Senhor tomou o meu lugar, eu entendo que o Senhor morreu para que eu tivesse vida, e a partir de agora eu quero aprender a morrer para mim mesmo, para que outros possam ter vida. Eu quero orar, Senhor, por essas pessoas nessa hora, por esses jovens que estão aqui. Eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque esses corações, que o Senhor fortaleça esses corações, e que essas pessoas saiam daqui hoje com a sua vida transformada, mudada, com, ó Deus, um passo dado, Senhor, pelo teu Espírito, para fazer aquilo que o Senhor Jesus chamou para fazer. Que pessoas saiam daqui dispostas até mesmo a perder a sua vida para poder ganhar, porque o Senhor Jesus disse isso: aquele que perder a sua vida vai ganhar. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por essas pessoas. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor firme os pés, firme os joelhos dessas pessoas. Que o Senhor possa trazer certeza ao coração, que o Senhor possa trazer verdade ao coração. Ó Deus, e que essa palavra possa ser cravada nesses corações, nos nossos corações, nos corações de todos que estão aqui. Ó Deus, e possa gerar, sim, a morte da semente, para que a vida venha por meio dessa morte, para que outros possam viver, para que nós possamos viver, para que o Senhor, a vida do Senhor e a morte do Senhor seja plena, seja eficaz e seja viva, Senhor, nos corações. Em nome de Jesus eu oro por essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha misericórdia, Senhor. Eu quero que você continue com seus olhos fechados, porque eu quero fazer mais uma oração aqui. Eu quero orar agora pelas pessoas que estão se sentindo assim um pouco
frias em relação aos outros, pessoas que estão deixando o seu interior aí falar mais forte, a sua personalidade, pessoas que estão talvez vivendo num mundo de egoísmo, e você sabe que você está vivendo assim. Você tem olhado só para você, você não tem feito nada pelos outros, você tem usado todo o seu recurso, todo o seu tempo, toda a sua força para você mesmo. Mas hoje você entendeu que o Senhor Jesus está te chamando para canalizar essa força para o outro, para abrir mão de quem você é, para que outras pessoas possam conhecer Jesus. Talvez você tenha compreendido hoje que o Senhor Jesus está te chamando para que você trabalhe, para que o nome dele seja conhecido e glorificado. Eu quero orar por essas pessoas. Se você está assim, eu te chamo para orar aí no seu lugar e pedir ao Senhor misericórdia, porque eu creio que o Espírito Santo que está aqui nesse lugar, ele pode gerar essa vida agora. Ele vai fazer isso porque é o desejo do coração dele, porque o Jesus morreu para isso. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero orar agora mais uma vez diante do Senhor por pessoas que estão aqui neste lugar hoje, que vieram aqui trazidas pelo Senhor, impulsionadas pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e que nessa pequena meditação que a gente fez aqui, entenderam que algo precisa ser feito, e olhando para si mesmo, tem visto que estão vivendo numa vida de egoísmo, Senhor. Eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa operar algo na vida dessas pessoas e na vida de cada um que está aqui, inclusive na minha. Uma quebra de egoísmo, Senhor, uma quebra do próprio eu, uma quebra, Deus, das coisas que a gente tem acumulado para a gente. O Senhor Jesus disse para a gente não acumular coisas aqui na terra, e a gente tem acumulado, Senhor, enquanto outras pessoas precisam, ó Deus, que nós estejamos indo até elas. As pessoas precisam que a gente faça alguma coisa, e muitas vezes a gente tem estado, ó Deus, no nosso mundo, no nosso conforto, na nossa própria bolha, Senhor, ignorando tudo que precisa ser feito aí, tudo que o Senhor tem chamado a igreja para fazer. Ó Deus, eu quero orar em nome de Jesus por essas pessoas. Eu quero pedir que Teu Santo Espírito, que está neste lugar, possa operar essa vida, possa trazer, Senhor, essa mudança, possa, Senhor, fortalecer essa mudança, possa trazer, ó Deus, essa vida que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós, que o Teu Espírito Santo possa trazer isso para dentro do nosso coração, e que a gente entenda, Senhor, que a morte do Senhor é para nos dar vida, e o Senhor nos chamou para que nós também morramos para gerar vida em outros, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor está aqui nessa noite. Eu quero clamar ao Senhor, pedir que o Senhor possa, ó Deus, o Senhor não permita que a gente saia daqui com o nosso coração, ó Deus, da mesma maneira como nós entramos, Senhor. Então, se o Teu Espírito Santo está neste lugar, Senhor, eu quero adorar, eu quero cantar, eu quero dizer como é bom, como é maravilhoso estar na Tua presença, como é maravilhoso sentir o Senhor, e que cada um possa sentir o Senhor agora, Senhor, e que esse tempo seja precioso para aprendermos de Ti, para ouvirmos o Senhor, para olharmos o Espírito Santo de Deus, maravilhoso, para deixarmos o amado da nossa alma mudar as coisas de lugar dentro da gente. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.